Olá, senhores, senhoras, sejam bem-vindos novamente. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Ok. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do PET 3 do conteúdo de ciências. Nós vamos entrar na parte da física e nosso conteúdo que vai dar iniciação a essa física e vai levar vocês para esse mundo da física seria ondas. Quando a gente fala em ondas, né, logo vem à nossa mente a questão das ondas dos mares, né? Aquela movimentação das águas dos mares, né? A onda, lógico, aquelas ondas maiores que são utilizadas para surfar, ou senão aquelas marolinhas que a gente utiliza, ele usa para só banhar o corpo, para brincar. Mas quando a gente fala assim de ondas, o significado de ondas, o que vem a ser a ondas, né? A gente tem um conceito, a gente tem uma definição de ondas, né? O que vem a ser ondas? Ondas nada mais é do que perturbações que transmitem energia através da matéria ou do espaço. Tá? As ondas transmitem energia, prestem bastante atenção nisso, energia, através da matéria ou através do espaço. E essas ondas elas podem ser divididas de acordo com o meio de propagação. Tá? Elas podem ser divididas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio físico para propagação. São aquelas ondas que precisam da matéria para propagar. Aí, como exemplo, nós temos o som. Tá? Então, o som precisa de estar no ambiente, num local onde haja matéria, para que seja possível a sua propagação. Tá? Quando a gente olha ao nosso redor, a gente está rodeado por ar atmosférico, gases no estado gasoso, né, como o próprio nome diz. Então, nós temos a matéria no estado gasoso. Então, possibilita a propagação do som. E as ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam do meio físico para propagação. Tá? As ondas eletromagnéticas não precisam de ter matéria. Elas propagam com ou sem a matéria. Nós temos o exemplo da luz. Além da luz, nós temos ondas sonoras, nós temos raios ultravioleta, são os raios emitidos pelo Sol, ondas de micro-ondas, nós temos raio-x, tá? Então, isso é tudo uma onda eletromagnética. Só que, ao contrário das ondas mecânicas, as ondas mecânicas necessitam, é obrigatório que tenha matéria para que haja a sua propagação. Já as ondas eletromagnéticas, apesar de não precisar do meio físico, não precisar da matéria, elas podem propagar na matéria. Ok? As mecânicas só com matéria, a eletromagnética tanto com matéria ou sem matéria. E que prestem bastante atenção nesse slide. No slide anterior eu falei que ondas transmitem energia. Energia. As ondas não transportam matéria, transportam somente energia. Aqui, para exemplificar, é semelhante a um barco em alto mar. Tá? Para exemplificar, um bloquinho que vai exemplificar a posição do bloquinho frente a uma onda. Tá? A onda vai passar pelo bloco e a posição do bloco não vai mudar, mostrando que a onda não transporta matéria. A matéria continuou. O que vai acontecer é esse bloco ou a matéria subir e descer de acordo com a passagem da onda, mas não vai ser levado. Tá? Vai continuar no mesmo ponto. Lembra? É semelhante a uma embarcação em alto mar. Quando as ondas estão agitadas, o mar está agitado, a onda não leva o bar só fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, mas não sai do lugar. Tá? Ele não é transportado, a matéria não é transportada pelas ondas, certo? As ondas, tanto as ondas magnéticas, tanto as ondas eletromagnéticas quanto as ondas
mecânicas, elas possuem características em comum. Tá? E essas características estão sendo representadas neste gráfico. Então você tem o eixo X. O eixo X é o ponto de equilíbrio ou o eixo de propagação da onda. Então no eixo X é onde é o eixo de propagação, é o ponto de equilíbrio. Tá? A e B são cristas. O que seria crista? Seriam a máxima distância, tá, da onda acima do eixo de propagação ou do ponto de equilíbrio. Então aqui você tem o A e o B. A máxima distância que a onda alcançou acima do eixo de propagação ou do ponto de equilíbrio é chamado crista. E o ponto mais baixo, os pontos mais baixos, né, abaixo do ponto de equilíbrio do eixo de propagação é chamado de vale. Então você tem a crista e o vale. Então, vale é como se fosse uma depressão. Então você tem o vale, é o ponto mais baixo, abaixo do ponto de equilíbrio. Então você tem o vale. Então nós temos uma crista, duas cristas, né? Um vale, dois vales. Ok? Nós temos o ciclo. O ciclo nada mais é do que a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas. Então, o ciclo nada mais é do que a propagação da onda, vamos assim dizer. Pode ser medido a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Também você pode medir através da propagação da onda. Tá? O ciclo é um vale e uma crista. Uma crista e um vale. Isso é um ciclo. Isso é uma oscilação. Uma crista e um vale. Nós temos uma oscilação. B, D, nós temos outra oscilação. Tá? Então isso é chamado de ciclo ou oscilação. Nós temos também a amplitude. A amplitude de uma onda nada mais é do que a distância máxima que a onda vibra em relação ao ponto de equilíbrio. O máximo que essa onda alcançou. Tá? Então nós temos mostrando que o máximo que a onda alcançou, a amplitude seria a crista ou o vale. Então essa distância entre a crista ou o vale até o ponto de equilíbrio é chamado de amplitude. Nós temos também o comprimento da onda. O comprimento da onda é a distância consecutiva de dois pontos adjacentes, duas cristas ou dois vales. Então o comprimento da onda nada mais é que a distância entre os pontos, entre duas cristas ou dois vales, ou a distância de uma oscilação. Tá? Do início da ocorrência da onda, então você tem a formação da crista e depois a formação do vale e teve o encontro ao ponto de equilíbrio. Então esse movimento, essa propagação do início do ponto de equilíbrio e término no ponto de equilíbrio é chamado também, você pode calcular também o comprimento da onda. Tá? Não necessariamente é só entre vale e crista. Você também consegue medir pela oscilação. Nessa figura aqui nós temos uma oscilação, duas oscilações e uma parte de uma terceira oscilação. Certo? As ondas também, elas podem ser classificadas de acordo com a forma de propagação. Tá? Elas podem ser classificadas em longitudinal ou transversal. As ondas longitudinais são aquelas ondas onde a oscilação é na mesma direção que a propagação. Então você tem o sentido da propagação, a direção da propagação. Como que essa onda acontece? Essa onda ela caminha no mesmo sentido. Você tem é como se você estivesse pegando uma mola e empurrando a mola para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Esse é o sentido da oscilação. Tá? Isso seria uma onda longitudinal. A forma da oscilação ela não corta o eixo de propagação, não corta a direção da propagação. E geralmente as ondas longitudinais elas acontecem da seguinte forma: há uma região de compressão e uma região de expansão.
compressão, expansão, compressão, expansão. E quando há compressão, você vê que as partículas, a matéria, ela se comprimiu e depois ela expandiu. Então você tem a compressão, expansão, compressão, expansão, ok? Então você vem aqui o exemplo de onda longitudinal. Você tem a onda do som, tá? O sentido da propagação. Aqui mostra a amplitude, né, que é a altura máxima, que é o ponto máximo da oscilação até o ponto de equilíbrio. Você tem a região de expansão e a região também de compressão. Okay? E exemplo, nós temos o som e também as ondas sísmicas, as ondas provocadas pelos terremotos, tá? Que causam os terremotos. E as ondas transversais. As ondas transversais são aquelas ondas onde a oscilação, a direção da vibração ou da oscilação é perpendicular à propagação da onda. Então você tem o sentido de propagação, o eixo de propagação, o eixo de equilíbrio. O que acontece com a oscilação? A oscilação vai cortar esse eixo. Tá? Então toda vez que houver o corte do eixo, é chamado de onda transversal. Se a gente pegar a onda longitudinal, as oscilações não cortam o eixo, tá? Não há aquela cobrinha, vamos assim dizer, bem didaticamente, cortando o eixo. Já a onda transversal, há esse corte. Tá? Então você tem a oscilação cortando o eixo de propagação. E você tem mostrando a crista, a amplitude, o vale e também aqui o comprimento da onda, tá? A distância entre dois vales, ou seria a distância entre dois ciclos. E aqui é um exemplo de como acontece a onda longitudinal. A onda transversal, ou no caso a onda eletromagnética. Na onda eletromagnética vai acontecer a oscilação ou a vibração no campo elétrico, tá? No campo elétrico, e depois essa oscilação, essa vibração vai vibrar no campo magnético. No campo magnético também vai vibrar o campo elétrico e assim consecutivamente, tá? Então é vibração do elétrico para o magnético, do magnético para o elétrico e assim vai, tá? Tranquilo, né? Falei das características comum a todas as ondas, né? A forma de classificar a onda com relação à propagação. E agora nós vamos falar de frequência e período, né? Quando fala frequência e período, não é só algo específico das ondas e também frequência e período não é algo específico das ondas, ou mecânica ou eletromagnética. É tudo que você faz, é todo evento ou fenômeno que repete no intervalo de tempo. Por exemplo, você toma banho. Qual que é a frequência que você toma banho? Uma vez por dia, 2 vezes por dia. Qual que é a frequência que você vai ao médico? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Qual que é a frequência que você toma café? Toda manhã, ou depois do almoço. Isso é uma frequência, né? Isso é um período. Tá? Mas no caso das ondas, o que vem a ser a frequência? Frequência nada mais é do que o número de oscilações que uma onda executa em determinado intervalo de tempo. Então, num determinado intervalo de tempo, no caso, medida em segundos, é o número de oscilação, número que a onda completa, da oscilação completa em determinado tempo. Ela é medida em Hertz, Hz, que equivale a ciclos por segundo, tá? Ou oscilação por segundo. Então, aqui nós temos um ciclo ou uma oscilação por segundo. Então, é 1 Hz. Nós temos aqui 2 ciclos. 2 ciclos em 1 segundo equivale a 2 oscilações por segundo, equivale à frequência de 2 Hz. E lembre-se que quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia que a onda carrega. Então, comparando, a frequência desta onda é 2 Hz e a frequência desta onda é 1 Hz. Qual que carrega mais energia?
essa segunda, tá? E quanto maior a frequência, quanto mais aumenta a frequência, menor diminui o comprimento. Se a gente pegar aqui como exemplo, se essa distância fosse cerca de 10 centímetros, essa distância também seria 10 centímetros. Tá? Então, o comprimento dessa onda seriam 10 centímetros e o comprimento dessa onda não seriam 10 centímetros, seriam 5 centímetros. Porque tem duas oscilações, essas duas oscilações equivalem a 10 centímetros, então uma oscilação seria equivalente a 5 centímetros. Só para exemplificar aquilo que o que eu acabei de falar. Quando a frequência é baixa, o comprimento de onda é maior quando comparado com uma onda com alta frequência. Tá? A gente pode observar aqui. Tá? Num ciclo de uma onda de baixa frequência, nós temos praticamente 3 ondas, né, de baixa frequência. Então, de uma onda baixa frequência, nós temos 3 ondas de alta frequência. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento. E qual que carrega mais energia? A de baixa frequência ou a de alta frequência? No caso, a de alta frequência vai carregar mais energia. Nós falamos de frequência, agora vamos falar de período. O que vem a ser período? Período é o tempo gasto para produzir uma oscilação completa ou um ciclo, ou seja, é o tempo em que a fonte gera um ciclo de subida e um ciclo de descida. Então, período nada mais é do que o tempo necessário para produzir uma oscilação completa. Então, você tem o deslocamento, a oscilação da onda. O período é o período da oscilação. Oscilação completa ou ciclo completa, se vocês lembrem-se, é a distância entre duas cristas ou dois vales. No caso aqui, este é o período de formação de uma oscilação. Frequência e período são inversamente proporcionais. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu aumento a frequência, eu diminuo o período. E quando eu aumento o período, eu diminuo a frequência. Frequência é igual a 1 sobre o período. 1 sobre t. No caso, o símbolo é t e a frequência é f. E período, da mesma forma, é igual a 1 sobre f. Então, se você tem o período da onda, você consegue achar a frequência. E se você tem a frequência, você consegue achar o período através dessa pequena equação. Colocando aqui só um exemplo para vocês dessa onda, e vocês têm que auxiliar vocês a determinar a questão do período e da frequência. Lembra? Frequência é o tempo gasto para produzir uma oscilação completa, um ciclo completo. Então, para produzir um ciclo completo, nós teremos o seguinte: do ponto 0 do ponto A ao ponto E, nós temos um ciclo completo. Ou também pode ser do B ao F, ou do C ao G. Mas pegando do A ao E, nós temos uma oscilação completa. Então, aqui seria um período. O período seria, no caso, 20 segundos, certo? E se eu tenho o período que é 20 segundos, como que eu calculo a frequência? Frequência é 1 sobre o período, porque eles são inversamente proporcionais. Então, eu tenho 1 sobre 20 segundos, porque a frequência é medida em segundos. Então, a frequência é 0,05 Hz. Ok? Dando prosseguimento, chegando ao final deste conteúdo, nós temos também a velocidade de propagação da onda. Tá? A velocidade de propagação da onda vai depender tanto do comprimento da onda quanto da frequência. Tá? E além disso, vai depender do meio em que está propagando. Há ondas que propagam melhor em meio líquido ou meio sólido quando comparado com meio gasoso. Okay? Então, além disso, quando uma onda muda o meio de propagação, a velocidade pode mudar. Então, se eu tenho uma onda que está propagando no ar,
quando essa onda entra no líquido ou no sólido, a velocidade de propagação ela pode mudar. Tá? E para o cálculo da velocidade, ele é feito através do comprimento da onda multiplicado pela frequência. Eu não falei anteriormente, mas esse símbolo lambda equivale é referente ao comprimento da onda. Então, a velocidade é igual ao comprimento vezes frequência. Comprimento da onda, assim como a amplitude, é utilizado medidas semelhantes a metro, centímetro, milímetro. Tá? São medidas de comprimento. Então, o comprimento da onda tem que estar em centímetro ou metro ou milímetro e a frequência tem que estar em segundos. Tá? Esse exercício aqui para exemplificar a questão da velocidade. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Qual a frequência da onda e o período? Então nós temos 20 metros por segundo, metros, ok? Sem contar o resultado. Nós temos 20 metros por segundo, então 20 metros. Então aqui eu tenho 20 centímetros, então eu tenho que alterar esta medição. Então eu tenho 1/4 de onda, se você dividir a onda, que é metade da onda, tá? Então eu tenho 1/4 de onda, 1/4 da oscilação. O comprimento seria daqui até aqui, tá? Comprimento entre dois vales. Se o comprimento é entre dois vales, a onda é dividida em 4 partes, e uma parte equivale a 20 centímetros, quanto que seria a onda inteira? Então, o comprimento da onda dividido por 4 é igual a 20. Então, o comprimento seria igual a 80 centímetros ou 0,8 metros. Então, você tem a velocidade, que é 20 metros por segundo, e o comprimento, que é 0,8 metros. Você joga na fórmula, velocidade igual a comprimento vezes frequência. Você substitui velocidade 20, comprimento 0,8. Frequência, então, vai ser igual a 25 Hz. A velocidade do som e a velocidade da luz, elas são diferentes. Tá? A velocidade do som no ar, ela equivale a 340 metros por segundo. Já a velocidade da luz, ela equivale a 300 milhões de metros por segundo. Então, qual que é mais rápido? O som ou a luz? A luz. Isso esclarece, né, quando está acontecendo uma tempestade, e com raio, com trovão, e a gente vê sempre os raios primeiro. A gente sempre vê o raio primeiro e depois vem o trovão. Por quê? Porque o raio, a luz, ela é mais rápida do que o som. Tá? Então você vê o raio e você já fica aguardando o trovão, não é mesmo? Então você vê o raio e já fica aguardando aquele barulho no seu ouvido. E esse é o motivo, porque a luz, no caso o raio, é mais veloz do que o ar, ou do que o som no ar. Enquanto a luz é 300 milhões de metros por segundo, o som é 340 metros por segundo. Ok? Nos vemos na próxima aula.